Olá, você que nos acompanha aqui no Top Media News, eu sou Mary Oliveira. As imagens são do repórter cinematográfico Berlim Caldeirão. Nós estamos de volta mais uma vez e hoje, agora, nós estamos aqui na Diretoria de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. E nós vamos conversar com o Major Teixeira, que está aqui do meu lado. Ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa questão que sempre nos preocupa nesta época do ano, que é a junção da baixa umidade do ar, mais a secura nas vegetações e, por fim, o fogo, o incêndio em vegetação, que tanto acontece, tem uma incidência muito grande em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, de maneira geral, e que incomoda muita gente porque traz problemas de saúde, traz prejuízos e outros danos, tanto materiais quanto à saúde das pessoas. Major, bom dia. O que o senhor pode falar para a gente, por favor, para a gente começar aí, sobre o que a população pode fazer para evitar, para colaborar, com o controle, vamos dizer assim, desse tipo de ocorrência? Bom dia a todos. A principal ação da comunidade, da população, é evitar o uso do fogo. Nós estamos iniciando agora, no dia 1º, período proibitivo do uso do fogo para áreas rurais, e eu lembro que é proibido o uso do fogo mesmo em áreas urbanas. A principal ação da população para evitar danos e qualquer problema com o fogo, com os incêndios que acontecem nessa época, é justamente manter limpos os seus terrenos, evitar o acúmulo de lixo e, principalmente, não querer usar o fogo para essas ações de limpeza. Não queimar folhas, não queimar o pasto para limpeza de terreno. E também com cuidado na manutenção da limpeza, especialmente do entorno dessas edificações que estão nas áreas de risco. E aí, a gente estava conversando aqui com o senhor antes de começar, tem algumas medidas também que as pessoas podem tomar ali, algumas distâncias, tem tantos centímetros sem manter terra, tantos centímetros sem manter vegetação assim, assado. Como é que é isso? O senhor pode explicar para a gente, por favor? A proteção das edificações, tanto para a área urbana como rural, ela é bem fácil, porque basta que nós impeçamos a propagação do fogo. Numa situação controlada, numa situação ali próxima às residências, é recomendado que se deixe cerca de 60 centímetros, 2 pés, no solo, que não tenha vegetação tocando essas estruturas, para evitar a condução do fogo desse material, dessa vegetação, para as edificações. No intervalo ali de 60 centímetros até 1,5 metro da edificação, é recomendado que se faça roçada, que se mantenha a vegetação bem baixa, também para diminuir a intensidade desse fogo. A partir de 1,5 metro de distância das edificações, é possível ter alguns arbustos, algumas vegetações de maior porte, mas também evitando um acúmulo muito grande de vegetação, para evitar que a intensidade dessa chama, se ocorrer, provoque por irradiação a ignição do material, seja do mangueiro, da casa de madeira, da edificação que se quer proteger. E um outro ponto também, que é bastante delicado, às vezes as pessoas questionam muito, Atear fogo, no lixo, em vegetação, é crime ambiental. Muita gente fala, mas, poxa, dentro do meu quintal também tal. Como é que é isso? A gente sabe que é perigoso, tanto dentro do quintal da pessoa, quanto fora, por vários motivos, Mas como é que é essa questão? Mais do que ser perigoso, é prejudicar a comunidade. Porque assim como eu não gosto do incêndio que provoca fumaça, fuligem, suja o quintal da casa, suja a roupa no varal, a comunidade como um todo é afetada. Então o uso do fogo em área urbana causa muitos prejuízos. Isso sem falar de crianças e idosos que nesse período que já têm a saúde mais debilitada ou menos fortalecida, podem ser afetados pela fumaça e sobrecarregar o sistema de saúde. Então, é um contexto social que faz com que nós não devamos usar o fogo nessa época. Todo esse cenário, por isso a legislação não é uma legislação vazia, como eu havia dito, é para a proteção da comunidade. E todo esse cenário, por exemplo, em Campo Grande, dada a situação de incêndios,
pode ser ligado 193 para realização do combate às chamas e também pode ser ligado 156 ou mesmo 190, no caso da Polícia Militar Ambiental, para que seja feita essa denúncia. Essa denúncia pode culminar em multa, embargos nas áreas rurais e outras ações, sanções, tanto administrativas como judiciais. E aí, um outro detalhe, assim, que também nem todo mundo está atento, eu mesma tomei conhecimento há poucos dias, consciência, na verdade, né? A gente não pensa muito nisso. É que quando se ateia fogo a uma área de vegetação, ali existem várias formas de vida, né? Vários bichos, vários animais, etc. E pode haver uma fuga desses animais para áreas habitadas, né? Principalmente na região urbana, na área urbana de Campo Grande, por exemplo. O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? A gente tem dois cenários. Vou tratar especificamente da área urbana. Área urbana e área de interface urbano-florestal. Esses terrenos que estão vazios no meio da cidade, eles são habitat de diversos animais. Alguns deles, na situação de incêndio, conseguem fugir. Nessa fuga, eles estarão com medo, eles estarão numa situação de vulnerabilidade. Então, o ataque de uma cobra que tem essa agilidade suficiente para cobrir, para fugir, ela pode desencadear um ataque acidental. Por medo do animal, pela situação que ele está passando. Outros animais conseguem se esconder em tocas e outros locais e esperar passar o fogo. Daí a gente tem um risco secundário, porque após o incêndio, acabou a vegetação, a comunidade, a biota que existia ali, ela foi afetada. E esse animal procurará outros locais de caça. Então a gente tem outros animais que irão às regiões vizinhas, às casas, aos outros terrenos, procurando caça para a sua sobrevivência. Novamente uma situação de crise para o animal. E isso desencadeará outros acidentes. E agora, né, por fim, a gente chega ao momento da gente falar sobre números, né? A gente tem aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul também, de maneira geral, um número muito alto, né? Uma incidência muito alta de incêndio em vegetação. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? A comunidade, a civilização evoluiu com fogo. Então, o uso do fogo é comum na nossa região também. Nós temos a própria reserva indígena Caduel, da comunidade, que são exímios operadores do fogo. E nesse cenário, o uso do fogo ele é corriqueiro, ele é comum. Só que as condições climáticas que nós enfrentamos hoje, elas evoluíram muito. Elas estão diferentes do que eram 20 ou 30 anos atrás. E nesse contexto, o uso do fogo ficou mais arriscado. Então, essa adaptação entre o uso do fogo tradicional, técnico, e a realidade que hoje o clima nos impõe, ela provoca alguns desequilíbrios. Hoje, estatisticamente, a grande maioria dos casos de incêndios, eles são provocados por ação humana. Seja o uso proposital do fogo, ou quis queimar, quis provocar um incêndio, ou acidental, numa ação de queima prescrita ou controlada, eventualmente se perdeu o controle dessas chamas. E isso tem dificultado, tem acontecido naturalmente ao longo dos anos, dadas as condições climáticas, e os focos de calor são uma consequência disso. A gente usa esses dados de satélite e ocorrências nossas atendidas, essa tendência de aumento dos casos, ela é extremamente vinculada à condição climática. Então, novamente, nas condições climáticas que temos hoje de estiagem, evite ao máximo o uso do fogo, especialmente na área rural, que estamos entrando em período proibitivo. Então, não podemos usar o fogo. Ok, gente, então essas são as informações, né? Se vocês virem alguém ateando fogo, algum terreno baldio, né, lixo que tenha por ali, ou mesmo em vegetação, porque a gente sabe que isso também acontece, denuncie. Primeiramente, acione os bombeiros pelo 193, né, porque é necessário fazer o controle das chamas, tudo mais. E depois, se você conseguir identificar principalmente, né, o autor, denuncie. Tem o 156, que é o número da prefeitura, e pode ser também pelo 190, que é o da Polícia Militar.
Tá bom? Essas são as informações. Nós agradecemos ao Major Teixeira, muito obrigada. E nós vamos ficando por aqui. Mas outras notícias podem ser conferidas no nosso site www.topmedianews.com.br e também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, X e TikTok. Eu sou Mary Oliveira, com imagens do repórter cinematográfico Berlim Caldeirão para o Top Media News.